Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom estar na casa de Deus, melhor ainda estar nesse altar, né? Uma alegria em retornar a essa casa. Quero pedir aos amados que abram sua Bíblia, aproveitando que você está sobre os pés. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 8. Bendito seja Deus, é uma alegria poder estar aqui nesse encerramento de propósito. E Deus ama quem tem propósito, querido. Propósito está no coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 28. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus, expressar a Ele a minha gratidão. É por Ele que nós estamos aqui, e a Ele rendemos honra, glória e todo louvor. Louvar a Deus na vida do pastor Marcos, Deus abençoe sua esposa, presbítero Elton. Eita glória, faz tempo que nós marcamos essa agenda, hein? Deus é bom, obrigado por lembrar de mim. Deus abençoe sua vida, sua casa, de uma forma especial. Confesso que eu fui desafiado aqui, irmão, que a minha esposa veio primeiro que eu dessa vez, né? Mas Jesus vai me dar graça. Glória a Deus. O tema também é desafiador para mim, mas eu estava pedindo ao Espírito Santo que pregar, e ele me mostrou alguns segredos de prosperidade na vida de Daniel. E eu quero compartilhar com você. Amém? Quem achou capítulo 6, verso 28? Está escrito assim, ó: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Amém? Pode tomar o seu assento, ficar à vontade na casa de Deus. Se tiver alguém feliz para aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Glória a Deus. Queridos, eu separei algumas lições que eu aprendo na vida de Daniel sobre prosperar. O cenário da vida deste grande homem de Deus não é o cenário mais favorável. O cenário em que ele vai viver a maior bênção, uma das maiores bênçãos da sua vida, da sua história, é relatado no texto sagrado. Para quem conhece a história de Daniel, sabe muito bem que a Bíblia vai falar sobre ele em um período em que o povo de Israel vai ser levado cativo. Era o juízo de Deus sobre o povo israelita, o povo hebreu, e não havia como se escapar desse juízo. E a Bíblia diz então que um homem é levantado, Nabucodonosor, você conhece a história, e ele então vai começar esse processo. O próprio Deus permite isto acontecer, e ele vai visitar os termos de Jerusalém, e de lá, da sua primeira leva, você sabe tanto quanto eu, ele vai trazer na sua primeira visita de Jerusalém os príncipes, os jovens com um futuro brilhante, pessoas que tinham muito potencial. Nabucodonosor vai atrás dos príncipes, é a ordem que ele dá para os seus soldados: tragam de lá para cá gente da realeza, príncipes, que possam me ser útil. E a Bíblia diz então que ele vai tirar, contra a vontade desses meninos, de Daniel e dos seus amigos, de sua terra natal, de sua família, das suas origens, da sua raiz, e vão ser levados para uma terra estranha, de um povo pagão, de um povo que adora outros deuses, que não professa da mesma fé, e eles serão forçados pelas circunstâncias a se adaptar em um outro local, em uma outra geografia, em um outro cenário, e não por vontade própria. Eu sempre, quando falo de Daniel, eu gosto muito de falar sobre isso. Ser crente não anula os dias de adversidade na nossa vida.
Ser crente não anula os dias de tempestades na nossa vida, pastor Marcos. Na verdade, Deus os permite. Só para você entender o que eu quero falar. Na verdade, Deus os permite, porque são esses dias que vão desafiar o nosso coração e a nossa fé. São esses dias que são os dias mais desafiadores, que vão revelar de fato em quem estamos firmados, que vai revelar de fato qual é o nosso propósito, que vai revelar de fato aonde está a nossa dependência, se na força do nosso braço ou na fé no Deus invisível, mas real e poderoso, para suprir todas as nossas necessidades. Eu gosto muito de falar sobre isso, o Espírito de Deus me dá autoridade para liberar uma palavra. Nós estamos hoje no primeiro dia do mês de fevereiro, o ano está dando o seu pontapé aí, estamos iniciando o ano, muitos propósitos, sonhos, objetivos a serem conquistados, mas deixa eu lhe dizer, os desafios da vida não significa que Deus não está contigo, na verdade, eles são a prova que Deus quer te ver chegar mais longe do que você está hoje. Todas as vezes que Deus permite você ser desafiado, meu querido, é porque Deus está dizendo, eu acredito, só você não entende ainda que tu pode chegar muito mais longe do que você já chegou. Olha para mim, as guerras da vida, Elton, as batalhas travadas nos fazem chegar além, nos fazem conhecer o nosso próprio potencial. Quer ver? Lembra de alguma guerra mais recente que você passou em Deus? Lembra? Lembrou? Você não tinha ideia de que tu tinha capacidade de superar esse desafio. Mas esse desafio veio para Deus mostrar para você que você não é, às vezes, quem você mesmo pensa que é. É por isso que Deus te desafia, meu querido. Porque se tem alguém que conhece o nosso potencial, é o Deus que nos reuniu aqui essa noite. Ele sabe o quanto nós podemos produzir e aonde nós podemos chegar. E os frutos que nós podemos gerar. É por isso que nem sempre o que queremos é o que Deus vai direcionar para a nossa vida. A Bíblia diz que eles serão arrancados e levados para a Babilônia. Serão desafiados, e aqui começa o primeiro princípio que vai levar Daniel a viver uma prosperidade em meio ao caos, em meio à situação mais adversa da sua história, em meio a ser arrancado da sua zona de conforto, de tranquilidade. Talvez quando ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia, deve ter ido no caminho se perguntando, mas por que Deus está permitindo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Mas quando ele chega em Babilônia, e ele vai ser desafiado, a Bíblia vai dizer que ele vai revelar o porquê é que Deus vai cumprir na vida dele o que nós lemos no versículo de número 28 do capítulo de número 6. Aqui está o primeiro segredo. Ele propôs no seu coração não transgredir a lei que Deus deu para Moisés. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares, com a fé dos deuses pagãos da Babilônia. Ele decidiu ser firme aos princípios aprendidos pela palavra de Deus. Pastor, por que esse é um princípio de prosperidade? Primeiro, porque a fonte da prosperidade não está na horizontal. A fonte da prosperidade é Deus. Deus é a fonte de toda a prosperidade, porque prosperidade é diferente de riqueza, irmão. Riqueza é acúmulo de coisas, mas prosperidade é a abundância em Deus. Se Deus é a fonte da prosperidade, Daniel é crente e ele sabe,
da palavra de Deus, ele vai lembrar de uma palavra que foi dita a Josué. Quem é ligado vai pegar isso aqui. O que Deus falou para Josué no capítulo de número 1? Eu vou até achar aqui. O que é que Deus falou para Josué no capítulo de número 1 e no versículo de número 9? Isso daqui é muito forte. Deus falou para ele: não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por que, Deus? Porque então farás prosperar o teu caminho. Primeiro princípio, ele está praticando, foi dito a Josué, e ele vai praticar na vida dele, pastor. Porque ele está na Babilônia sem os livros, mas ele conhece a palavra porque ela está no seu coração. Ele está na Babilônia e está dizendo: Deus proibiu, se eu quero ser próspero, esse é o princípio da prosperidade, ser obediente à palavra de Deus. Quem crê no que eu estou pregando? Pastor, mas eu entrei o ano e não tenho R$1 no bolso. Mas você só precisa obedecer a palavra de Deus, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, porque na mão dele tem uma chave, irmão, que abre todas as portas. Oh glória, porque é Ele quem dá a vida e quem tira a vida, é Ele quem estabelece, é Ele quem abate, é Ele quem tem o controle de todas as coisas. A terra é apenas um estrado para os seus pés. Ele é grande, poderoso na batalha, Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia, obedeça a palavra de Deus e tu verás. Sabe o que Jesus disse, querido? A obediência é um princípio de prosperidade. A obediência à palavra de Deus, porque se Deus é a fonte, eu preciso estar perto da fonte. É por isso que Jesus disse bem assim, ó: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Quem quer prosperar na vida precisa entender que sem intimidade com Deus eu não consigo prosperar. Porque o meu intelecto não vai conseguir me abrir portas. Se tem alguém que abre portas, é Deus. Eu não sei quem vai pegar o que eu vou falar. Você quer prosperar, meu irmão? Você pode não ter nada hoje, mas o Deus que eu prego pode te dar tudo amanhã, se Ele quiser. Você só precisa decidir viver uma vida com Ele, na presença dEle, caminhar com Ele. Eu não sei quem vai pegar essa palavra que eu vou falar. O que define se tu vai prosperar ou não é quem você chama para caminhar contigo na jornada da vida. A tua companhia na caminhada é que vai definir se as portas vão se abrir, se o milagre vai chegar, se a bênção virá sobre ti ou não. Eu posso estar na Babilônia, mas estou bem acompanhado. Eu não quero que Deus se aparte de mim. E para Ele não se apartar de mim, eu preciso ser fiel à sua palavra. Ele propôs no seu coração ser fiel, fidelidade. Toda obediência está ligada à fidelidade. A Bíblia diz que por ele decisão de ser fiel a Deus, mesmo em meio à crise. Você está entendendo o que eu falei no início? As crises vêm para nos desafiar. As crises vêm para revelar aonde está a nossa fidelidade. Se você em meio à crise decide ser fiel a Deus, você manda uma mensagem para o céu. Pastor, qual é a mensagem que eu passo para Deus quando eu decido ser fiel em meio à crise? Que a minha vida não é direcionada pelo o que acontece aqui na horizontal.
Eu não sou dependente de governo, eu não sou dependente de pessoas ricas ao meu lado, eu sou dependente exclusivamente de Deus. Ele é aonde está o meu coração, eu dependo exclusivamente dEle. Não importa se em Jerusalém ou na Babilônia, se Deus estiver comigo. Sabe o que Deus falou para Josué? Vou voltar a Josué. Medita na palavra, faça conforme a palavra. Sabe o que Deus falou mais para ele? Se tu fizer isso, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei. Pastor, mas a empresa que eu quero abrir é lá no final da rua, mas se Deus for contigo, as pessoas vão ir lá. Eu estou sentindo Deus aqui. Sabe o que Deus falou? Quem quer prosperar precisa entender que a minha companhia é a garantia, que as portas vão se abrir, e não importa o local, não importa o cenário, não importa a geografia, se Deus estiver contigo, meu irmão, aleluia, as muralhas caem por terra, e Ele te faz avançar. Quem acredita no que eu estou pregando? Levanta uma mão para o céu para adorar a Ele. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém vai impedir o que Deus vai colocar nas suas mãos. Sabe por quê? Tu não depende do homem, tu não depende de amizade, tu depende exclusivamente do Senhor. Ele é a fonte da tua bênção, Ele é a fonte da tua prosperidade, para a vergonha do diabo e para a glória de Deus. Ninguém vai impedir o Senhor prosperar o teu caminho nesse ano de 2023, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, e se o Senhor for contigo, meu irmão, aleluia, vai dar tudo certo. Quem tem glória para dar para Ele, quem tem aleluia para dar para Ele, quem consegue levantar as mãos ao céu e dizer: Deus, faça companhia comigo nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha empresa, na minha saúde, aleluia, na minha família. Se o Senhor for comigo, eu tenho convicção que o que está difícil hoje vai melhorar, que o que está fechado hoje vai abrir amanhã, que o que o inferno me tirou hoje, Deus vai restaurar amanhã. Tu és a fonte da minha alegria. Quem está sentindo a presença dEle aqui? Erebachuri calabaraçai, Oremaia céu e canto rebe a candarabahai. Gênesis capítulo de número 26. A Bíblia diz que nas terras em que Isaac morava, hoje eu vou pregar diferente, uma mensagem positiva, irmão. Eu estou sentindo graça de Deus. Nas terras que Isaac estava morando, deu uma fome. Ele olhou para a sua família e disse: a gente vai morrer de fome se continuar aqui. Lá para a banda do Egito, ainda tem comida. Junta as coisas e vai. No caminho de descida para o Egito, a Bíblia diz que Deus visita Isaac no meio do caminho, diz para ele: não vai para o Egito, meu filho, aleluia, onde você está tem fome, é crise, mas não adianta voltar para o Egito, fica em Gerar. Por que, Deus? Porque em Gerar eu vou te prosperar. Obediência. Aí ele vai para Gerar, na terra dos filisteus. Está tudo seco, não tem água para beber. Sabe o que a Bíblia diz? Que Isaac começa a cavar poço. Os filisteus não têm um poço de água. Foi Isaac chegar e começou a cavar. Ele entendia o que eu acabei de falar para você aqui. Se Deus for comigo, não importa o lugar, vai dar certo. Ele está na terra dos filisteus. Ele começa a cavar. Terra desértica. Ele começa a cavar. Quem está olhando para ele está dizendo: mas tu é doido, saiu da tua terra. Não,
estava em fome, lá veio para cá, aqui também tem seca, e você vai cavar numa terra seca, e ele começa a cavar, parece que vejo, coisa de pregador, conjecturando eu, irmão, Isaac cavando, dizendo, esses filisteus vão conhecer quem é o Deus que eu sirvo, não importa onde eu estiver, e não importa se a terra é seca ou não, se ela é fértil ou não, aleluia, se eu tiver convicção que Deus é comigo, eu só preciso cavar, quem faz a água brotar é Deus, quem faz a água brotar é Deus, quem faz a água brotar é Deus. Eu não sei quem vai pegar, se Deus for contigo, aonde tu botar a tua mão, nem quem for na pedra, vai dar água. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Se Deus estiver na tua vida, irmão, aonde tu colocar a mão, abençoado será. Ó, sabe o que a Bíblia diz? Que Isaac começou a cavar. Ele fez um poço, os pastores lá dos filisteus olharam e disseram, ele cavou o poço, Deus deu água, eles olharam para Isaac e disseram, mas essa água é nossa, porque a terra é nossa, tu não é daqui, está no nosso território. Parece que veio Isaac falando, mas vocês não quiseram cavar, seus abençoados. A água vocês querem. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que Isaac falou assim, se vocês querem o poço, fica com o poço. O texto diz que o primeiro poço que ele cavou gerou contenda. Ele falou assim, eu deixo a água porque no meio da contenda eu não fico. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Eu vou cavar em outro lugar e vai dar água de novo. Agora eu vou espiritualizar. Só os pentecostais vão pegar o que eu vou falar. É por isso que o diabo não consegue roubar a alegria da tua família, a paz da tua casa. Sabe por quê? Porque você está lá com Deus. E se Deus está contigo, tu é uma fonte. Aleluia. Quando Ele tenta entulhar os poços que você está cavando, hoje escava de novo. Vai dar água, vai dar água. Só quem acredita no que eu estou pregando aqui. Oh, glória. A Bíblia diz, querido, que ele decidiu no seu coração ser obediente à palavra. Princípio de obediência, princípio de fidelidade. Sabe o que a Bíblia diz? Capítulo 1, versículo de número 19. A Bíblia diz que que o rei Nabucodonosor coloca Daniel num lugar de destaque no seu palácio. Ele nem faz parte daquele povo, mas ele já está brilhando. Porque ele é melhor do que alguém? Porque ele decidiu ser obediente a Deus. Porque ele decidiu ser obediente à palavra. Ele decidiu não quebrar os princípios da palavra de Deus. Você quer que as coisas dê certo, irmão? Você pode quebrar financeiramente, você pode estar vivendo problemas na tua sociedade, você só não pode quebrar os princípios estabelecidos por Deus. Você só não pode quebrar os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Ele colocou no seu coração não se contaminar, e a Bíblia diz que o rei coloca ele em um lugar de destaque. E Deus começa a trabalhar no meio daquela crise, porque ele decidiu ser fiel, ele decidiu ser obediente. O texto diz que logo na sequência, o rei vai ter um sonho, vai ficar muito atribulado com aquele sonho. Vai chamar os magos, os astrólogos, para interpretar o sonho, mas ninguém consegue discernir. Na verdade, ele não quer contar o sonho, ele quer que eles contem o sonho e interpretem para ele. Ninguém consegue contar para o rei qual foi o sonho que ele teve e qual é o discernimento do sonho. Capítulo de número 2. Sabe o que a Bíblia diz? Que o rei Nabucodonosor diz, vou matar toda essa gente, não presta para nada,
Está na minha folha de pagamento e não está resolvendo o meu problema. Quando eu preciso deles, eles não conseguem discernir um sonho. Alguém olhou e disse: mas entre nós tem alguém que na vida dele tem um espírito diferente. Na vida dele tem um espírito excelente. No meio de nós tem alguém que consegue interpretar sonho. Na vida dele tem um Deus que conhece todos os segredos. Eu não sei quem vai pegar o que eu vou falar. A maior vitória de um homem é ter Deus na vida, irmão. Sabe por quê? Porque quem tem Deus conhece os seus segredos. Quem tem Deus recebe de Deus estratégias certas para conquistar o que Deus tem preparado para a sua vida. Eles entre nós tem alguém que tem um Deus que conhece os segredos e Ele vai nos contar o seu segredo. A Bíblia diz que Daniel foi chamado até a presença do rei. O rei olha para ele e diz: fiquei sabendo que você consegue aí decifrar sonhos. Eu acho lindo isso, Daniel. Sabe o que ele disse? Eu não. O meu Deus. Tudo que eu sou não depende de mim, eu sou totalmente dependente dele. É Ele quem me dá. Tudo que eu tenho vem dele. Irmão, quer ver o homem começar a afundar? É quando ele começar a pensar que tudo que ele tem é porque ele é bom. Ele poderia se gloriar, sim ou não? Estão falando que eu sou bom, hein? Estão falando que eu sei revelar segredo aí, pastor Max. Estão propagando o meu nome. Ele está dizendo: ei, peraí, ele me deu a oportunidade de crescer e a glória continua sendo dele. É Ele quem conhece os segredos. Eu vou falar com Ele e Ele vai me revelar o teu sonho, vai me contar o segredo e eu vou te transmitir. Pastor, não entendi. Você pode estar em crise, mas se você estiver em Cristo, irmão, se você estiver em Cristo, Deus te dá o coração dos homens na palma da sua mão. 3 pessoas recebeu. Tem um monte de gente gritando aí, ó. Nós vamos viver crise, nós vamos padecer, nós vamos perecer. Eles podem perecer. Eu não, eu estou em Cristo. E Deus vai me dar o coração dos homens se for preciso. Mas o nome dele vai continuar sendo glorificado na crise, na bonança, na saúde ou na doença. O nome dele vai ser glorificado na minha vida. Quem acredita no que eu estou pregando aqui essa noite, levante uma das suas mãos e celebre o nome dele. Ele está dizendo: não importa qual foi a seta que te atingiu, Cristo vai permanecer sendo glorificado na tua vida se tu fores fiel. Ele foi engrandecido pelo rei. Capítulo 2, versículo de número 48. O rei deu para ele muitos presentes, colocou ele como governador da província da Babilônia. E colocou ele como um dos principais. Se tem alguém que pode te abrir porta, é Deus, querido. Ele só tomou uma decisão de ser fiel a Deus. Eu não sei quem vai receber o que eu vou falar. Pode parecer simples, você pode ter já ouvido nesses dias, mas eu vou repetir de novo porque é a vontade de Deus. O segredo da minha e da tua vitória está no nível do que estamos dispostos a nos render diante de Deus. O nível da nossa entrega vai depender aonde nós vamos chegar, vai definir. Pastor, não entendi. O quanto você está disposto a viver com Ele, para Ele? Quanto? O quanto você está disposto nesse ano de 2023 a viver com Ele e para Ele? O nível da tua entrega vai definir aonde você vai chegar nos próximos passos da sua vida.
Nabucodonosor pode ser a maior potência da época, mas o grandão é Ele. Eu não me entrego para os homens, eu me rendo diante dEle. Eu respiro por causa dEle, eu estou aqui por Ele. Tudo que está acontecendo na minha vida veio dEle, Ele é a fonte, Ele é a origem de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Pegou isso? Escute. O diabo só não te venceu porque a origem de tudo que você é e de tudo que você tem está em Deus. O dia que você não estiver mais nele, o diabo consegue roubar tudo que você tem. É por isso que Jesus disse: achegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Porque da mesma forma que eu vou daqui para lá, ele vem de lá para cá. Quem está me ouvindo? Da mesma forma que eu vou daqui para lá, quando eu decido se encontrar com Ele, Ele vem ao meu encontro. Mas da mesma forma que eu decido me afastar dEle, Ele se afasta de mim. O nível de proximidade entre eu e Deus vai definir o que Ele vai colocar nas minhas mãos. Eu não sei quem vai pegar o que eu vou falar. Até onde você está disposto a ir para estar perto dEle? Quanto mais perto dEle você estiver, meu irmão, mais o que Ele tem será posto na palma das suas mãos. Você consegue fechar os seus olhos onde você está? Deus mandou dizer para alguém: se tem alguém que quer te abençoar, sou eu. Se tem alguém que quer liberar cura sobre a tua vida, sou eu. Se tem alguém que quer mostrar para ti a minha fidelidade, sou eu. Eu estou pregando para alguém que está sentado nessa cadeira e está dizendo: pastor, 2022 foi uma derrota, eu entrei o próximo ano e continuo vivendo uma derrota, as coisas estão indo de mal a pior. E Deus está dizendo: é porque você está tentando resolver os seus problemas longe de mim. Se achega para cá para tu ver, meu filho, se achega para perto de mim que tu vai ver. Eu vou te cobrir debaixo das minhas asas, eu vou te fazer estar seguro. Vem para o meu esconderijo, vem para perto de mim que tu vai ver. Eu sou a origem de tudo que você precisa. Aleluia. Perto de mim tem pão, perto de mim tem paz, perto de mim tem prosperidade, perto de mim tem vitória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu vou partir para a conclusão. Sabe o que a Bíblia diz? Ele decidiu ser obediente à palavra. Estou falando de coisas espirituais. Não tem como você conquistar na terra longe de Deus. Ele decidiu ser fiel, obediente. Mas o que me chama a atenção é que Deus começou a engrandecer a ele só por causa que ele tomou essa decisão. Deus colocou ele como governador em uma terra estranha, em um tempo de crise. Deus colocou ele num lugar de destaque. E o lugar de destaque revelou os invejosos. E os invejosos tramaram contra ele. Capítulo de número 6 de Daniel, a Bíblia diz que eles tentaram encontrar algum erro em Daniel, mas não encontraram. Porque ele vivia uma vida digna e reta. Eles só encontraram uma brecha. Era o costume que ele tinha de orar a Deus 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele tinha esse costume todo dia. Ele dobrava o seu joelho na sua casa, abria a janela na direção de Jerusalém e ele falava com o Deus dos céus. Eles usaram o nível de intimidade que Daniel tinha com Deus, não só de fidelidade, de obediência à sua palavra, mas o nível de comunhão e oração.
Se tem uma coisa que faz Deus se mover por nós, é um obediente de joelhos dobrados. Os invejosos estão dizendo, ele nem é daqui e já conquistou cargo na nossa terra. Ele nem é daqui e já está liderando sobre nós. Eu não sei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nunca tem inveja quando Deus decidir exaltar alguém. Sabe por quê? Porque ele teve a coragem de renunciar a algumas coisas para ser fiel a Deus. Ele decidiu não tentar resolver a sua vida com seu próprio braço. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vai doer, mas Jesus vai falar com alguém aqui. Não vem no culto só para trabalhar até mais tarde. Não vai resolver. Porque Deus pode fazer até o teu pouco ser muito. Você não pode colocar nada no lugar de Deus na sua vida. Se Deus for tua prioridade até no pouco, nada te falta. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Os invejosos se manifestaram, tramaram contra ele. Capítulo de número 6, é o capítulo do versículo que eu li, é o versículo que termina o capítulo de número 6. A Bíblia diz que fizeram a trama contra Daniel, e chegou até o ouvido dele. Quando ele ouviu que havia uma trama preparada contra ele, sabe o que a Bíblia diz? Ele correu para casa. Se tem alguém que pode manter a porta aberta, é o Deus que me colocou nela. Estamos falando de prosperidades, amém? Pastor, estão se levantando contra mim lá no meu trabalho. Estão se levantando contra a minha empresa. Fica tranquilo, irmão. Se foi Deus quem abriu, você só precisa fazer a sua parte. 3 pessoas recebeu. Eu vou melhorar porque eu sinto uma graça de Deus para dizer: a tua empresa não vai quebrar, a porta não vai fechar. Sabe por quê? Se você for obediente e entender que você precisa manter o nível de comunhão que você tem com Deus, não precisa temer a ameaça do inimigo, você só precisa ter comunhão com Deus. Provérbios, a Bíblia diz em Provérbios, pega isso, irmão, que aquele que tem comunhão com Deus, Deus fará com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Ele correu para casa. Diz, estão querendo me tirar do lugar que Deus colocou. Eu não estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu quis. Eu só decidi ser fiel a Deus e Deus me colocou onde eu estou. Se tem alguém que pode me sustentar onde eu estou, foi o Deus que me colocou aqui. Ele vai para casa e dobra o seu joelho e vai buscar a Deus. Eu termino a minha ministração aqui. O quanto você está disposto a andar com Deus e o quanto você está disposto a manter a sua comunhão com Ele é que vai cumprir o versículo de número 28 na sua vida. Passou Dário, passou Ciro, passou Nabucodonosor, mas Daniel permaneceu firme. Você entende o que Deus está falando? Não importa qual é a estação da vida que você está vivendo, você vai chegar na próxima, se você for fiel a Deus. Se você não abrir mão da tua comunhão com Ele. Pastor, eu estou clamando, eu quero prosperar, eu quero viver coisas extraordinárias na sua vida. A tua comunhão com Deus vai definir o teu destino. Quanto você estiver disposto a confiar nesta palavra e a manter a comunhão com Deus em oração, vai definir as portas em que Ele vai te dar acesso. Só Deus pode nos dar acesso a algumas conquistas, querido. O teu diploma não vão te dar acesso às grandes coisas que Deus tem para você.
As amizades que você tem não darão acesso às grandes conquistas que você almeja. Se tem alguém que pode, a Bíblia diz, se tem alguém que realiza o desejo do coração do homem é Deus, porque só Ele pode te dar acesso a alguns lugares. Só Ele pode quebrantar o coração do ímpio para abençoar o justo. Eu vim aqui dizer para você que a tua maior vitória não é ter os olhos azuis. A tua maior vitória não é olhar no espelho e dizer, mas eu sou bonitão. A tua maior vitória é ter Jesus na tua vida. É encerramento de campanha, pegue se você quiser. Sabe o que Deus está dizendo? Eu e você somos maioria. 2023 não perde por esperar. Aleluia, o Senhor entrará contigo em todos os ambientes que tu forem. Aleluia, enquanto você manter a tua comunhão e não quebrar os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, Ele manda te dizer, eu serei contigo por onde quer que tu fores. Abençoado será ao entrar e ao sair. Aleluia, Ele te dará acesso às portas certas, aos lugares certos e aos corações certos. Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Por ele não abrir mão da comunhão, por ele não abrir mão da oração, a cova que lançaram ele não matou ele. Na verdade, a cova promoveu Daniel. Porque ele entrou lá sendo só um dos 3 governadores. Ele saiu de lá sendo um dos príncipes do rei. Ele saiu de lá com Deus fazendo ele prosperar na terra, em que quem olhava a grosso modo dizia, é o fim, é o lugar da derrota, é o lugar do sepultamento de Daniel. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Não existe lugar da derrota para alguém que tem Deus na vida. Até do fundo do poço Ele pode te jogar para cima de novo. Levante as suas mãos ao céu, eu quero orar por você aqui essa noite. Em nome de Jesus. Se você quiser pegar na mão de alguém, pegue. Alabara show de candaraba suriandarabahai. Ereba show de candaraba suriandarabahai. Segure na mão de alguém. A prosperidade física não vem se você não tiver uma prosperidade em Deus. Uma prosperidade de espírito. Uma prosperidade de comunhão com Deus. Feche os seus olhos que nós vamos orar agora em nome de Jesus. É encerramento de propósito e Deus está dizendo, eu quero que tu fale para mim o quanto você está disposto a ser obediente. O quanto você está disposto a ser fiel. O quanto você está disposto a manter a comunhão comigo. Se tu se achegar a mim, eu me achegarei a vós. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Diante da tua palavra pregoada nessa noite, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que tu és a origem de toda a bênção que tem na nossa vida. Tu és a origem de tudo que nós conquistamos. Tudo que eu conquistei até hoje veio de ti, Senhor. Sou totalmente dependente, somos totalmente dependentes. Tudo que vai acontecer em 2023, tu és a origem, ó Pai, de tudo que vai fluir nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa mente, de todos os projetos que serão plantados em nós, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, então, ó Deus, por mais que sejamos desafiados, por mais que os cenários de crises da vida nos desafiem, ó Pai, nos manteremos firmes e fiéis, não quebraremos a nossa aliança contigo, porque nas suas mãos tem toda a bênção, é de ti que emana a cura, é de ti que emana toda a vitória que nós desejamos e almejamos, ó Pai.
os meus pés, é o Senhor quem vai remover as pedras que se apresentarão no meu caminho, é o Senhor quem me dará forças para matar os gigantes que eu terei que enfrentar. É o Senhor quem vai me dar capacidade, entendimento, sabedoria, ó meu Deus, para ultrapassar, vencer, ó Deus, todos os obstáculos da minha vida. Nesta noite de encerramento de campanha, nós reconhecemos que sem Ti não chegaremos a lugar algum, mas contigo saltaremos muralhas, Senhor. Contigo viveremos o melhor de Deus, porque o melhor ainda está por vir. 2023 será o melhor ano das nossas vidas. 2023 será o ano, meu Deus, que a nossa família será impactada pelo Teu poder, pelo cumprimento das Tuas promessas, pela realização de todas as Suas promessas na nossa vida. Ó Pai amado, em nome de Jesus, como igreja nós declaramos que se depender de nós, a nossa parentela vai se converter ao Senhor. Se depender de nós, Senhor, o inferno vai ser envergonhado, Teu nome glorificado. Se depender desta igreja, mesmo em meio à crise, prosperaremos. A Tua igreja vai avançar, os Teus filhos vão avançar, em o nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo para alguém: vença esse medo nessa noite, entendendo que o Senhor é contigo, e se Ele for contigo, minha filha, Alabaraçuri me clama, toda ameaça do diabo vai cair por terra, e os planos de Deus serão estabelecidos na tua vida, os projetos de Deus serão estabelecidos sobre ti, sobre a tua casa. Eu vou dar um minuto para você falar com Deus agora. Eu vou dar um minuto para você falar com Deus e dizer: Deus, mesmo que Nabucodonosor me ameace, eu me manterei fiel a Ti. Mesmo que os opositores da minha fé se rebelem, Senhor, eu não vou quebrar a minha comunhão contigo, eu não volto atrás na minha decisão. Serei fiel a Ti na bonança, serei fiel a Ti na crise, serei fiel a Ti, ó Deus, com saúde ou sem saúde, com alegria ou triste, nada vai mudar a minha decisão em Deus, porque Tu és a origem de tudo que eu tenho e de tudo que eu vou ter, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu ainda vou conquistar. Tu és a origem, Senhor. Ah, meu Deus, Tu és tanto a origem, que foi o Senhor que me trouxe para esse culto, foi o Senhor que me trouxe para esse momento, para falar ao meu coração, dizendo: ser fiel, ser fiel, ser fiel, porque eu te ajudarei. Remanarabacalabaracélia. Abra as mãos, pastor Ailson. Deus manda te dizer: o momento de crise não define o que Deus te prometeu. Elebai a céu e canto, rebe a sai. O momento de adversidade não define e não muda os planos de Deus a teu respeito. Erebacanto, rebe assai. Eu tenho uma porta de abundância esperando por ti logo ali na frente. É por isso que nessa noite eu te visito com graça, com força, com ânimo principalmente. Eu te animo nessa noite, mulher, porque tu precisa romper algumas coisas nesses dias, e eu te darei a força, eu te darei a graça, a capacidade de romper, porque tu vai saltar por cima dessas muralhas, e a minha palavra vai ser fiel na tua vida. Se é verdade o que Deus está falando, recebe a presença dEle aonde tu está agora, que renova suas forças, que renova a tua fé. Ah, quem está sentindo essa presença aqui nesse lugar, eu te convido a adorar ao Deus dos céus agora.
Estou sentindo uma graça de Deus para dizer, tu precisa aumentar a intensidade não física, mas a intensidade espiritual em Deus. Deus está dizendo para alguém, tu está preocupado, está dizendo, Jesus, eu estou vivendo crise. Ele está dizendo, quer sair da crise? Aumenta a intensidade de oração, aumenta a intensidade de leitura bíblica, aumente a intensidade de comunhão com Deus e tu vai ver, as portas vão se abrir, o milagre vai chegar, a resposta vai te alcançar. Sai de canto, rebiassé. Urimi andarabachou de candarabassuri me canta. Deus está dizendo para 5 pessoas aqui essa noite. Eu já dei ordem ao meu anjo ao teu respeito. Eu vi uma mesa e eu vi muitas coisas boas em cima dessa mesa. Eu vi muito mantimento. Emanto calabaraçai de canto rebiassé. Deus está dizendo, ser firme, mesmo no pouco. É pouca força, mas ser firme na pouca força. É só um pouquinho de fé, mas ainda tem alguma coisa para que creia. Aleluia, a bênção vai bater na porta da tua casa nesses dias, diz o Eterno. A bênção, Ele vai mostrar para ti que, aleluia, lá no meio do mar pode estar revolto, mas a fonte dessas águas é Deus. Ele é a origem da tua vitória, meu querido. Deus está dizendo para 5 famílias, a bênção vai te visitar nesses dias e tu vai entender que mesmo no meio da crise nada vai te faltar. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Feche os seus olhos onde tu está. Espírito Santo, testifica agora no coração dessas 5 famílias, Senhor, que serão alcançadas pela tua bênção, não para a glória do homem, mas para a glória do teu nome. Se for preciso, usa o ímpio, o incrédulo, mas tem socorro de Deus chegando para 5 famílias aqui essa noite. Se algo testifica no teu coração, glorifica o Deus dos céus, que está mandando socorro, está mandando provisão. Ele está dizendo, tudo que você precisa vem de mim, aleluia, não ficarás envergonhado diante do teu acusador. O Deus da provisão está te alcançando.